Educa TV apresenta Educa Acontece, primeira edição. Olá, bom dia Campinas! Bom dia para você também que nos acompanha em outras das 48 cidades da nossa área de cobertura aqui pelo canal aberto 12.2 da Educa TV. A partir desta semana, o Educa Acontece passa a ser exibido em 2 edições diárias. A primeira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Já a segunda edição, a gente se encontra logo mais às 7 da noite. Veja agora os destaques desta edição do Educa Acontece. Prevenção às drogas. Reportagem especial aborda o impacto negativo do uso de substâncias químicas. E mais, escolas trabalham ações educativas. Semana das Juventudes reúne jovens de Campinas em mais de 50 atividades para incentivar a participação na vida política da cidade. Copa do Mundo Feminina. Escolas municipais de Campinas desenvolvem atividades pedagógicas tendo como tema a competição esportiva. Abrimos esta primeira edição do Educa Acontece com uma reportagem especial sobre as drogas. Isso mesmo, falar sobre esse tema também é uma forma de prevenção. Por isso, você vai ver nessa reportagem especial da Viviane Marim como evitar danos pessoais, familiares e sociais, além de melhorar a qualidade de vida. Ela vai explicar para a gente quais são os tipos de drogas, as consequências e alguns meios de prevenção. As drogas são substâncias que não são produzidas em nosso corpo. É qualquer composto natural ou sintético que, uma vez introduzido no organismo, altera determinadas funções biológicas, provocando mudanças fisiológicas ou comportamentais. Um sintoma comum entre os dependentes químicos é o desejo incontrolável do uso. Além da vontade descontrolada do consumo, geralmente o indivíduo com o transtorno não consegue mais parar depois de começar, como nos explica a presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes. Ela vai necessitando de mais dose para causar aquele mesmo prazer. O problema é a sensação de prazer. A primeira vez que você usa é uma sensação. Para você ter aquela mesma sensação, segundo os médicos, cientistas, para você ter aquela mesma sensação, você vai precisando de doses mais fortes, onde causa a dependência mais rápida, né? E às vezes aquela droga que se começou a usar já não tem mais o mesmo efeito. Aí é onde elas buscam outras drogas mais fortes para ver se tem o mesmo efeito que ela tinha antes, aquele prazer que ela sentia antes, né? Porque nós temos uma região no cérebro que se chama região do centro do prazer e recompensa. Então, essas drogas ilícitas que promovem uma liberação mais intensa e mais rápida, promovem um efeito de bem-estar, uma sensação boa, de alegria, de prazer muito mais intensa. E com isso também acaba gerando fissura de uma forma mais intensa, necessidade de uso mais intenso. As drogas ilícitas são aquelas que não possuem um consumo liberado, sendo a sua comercialização proibida por lei. São aquelas que têm maior potencial de causar risco de dependência, maiores danos para o organismo, né? Principalmente no sistema nervoso central, frente ao impacto que elas causam, né, na liberação de dopamina. Né? Então, quando essas drogas ilícitas elas são usadas, por exemplo, a maconha, a cocaína, o crack, elas promovem uma liberação muito intensa e imediata da dopamina. E é essa liberação que promove o risco, o alto risco de dependência por conta da fissura e a necessidade de uso de mais droga, tolerância, e aí o agravamento do quadro até a pessoa acabar se tornando aí um dependente. Já a droga lícita é a substância ou produto cuja produção e uso são permitidos por lei, sendo regulados sua comercialização e consumo. Medicamentos sem prescrição médica, como inibidores de apetite e remédios utilizados para reduzir a ansiedade, são exemplos desses fármacos. 2 tipos mais comuns são o cigarro e o álcool. O álcool é considerado uma droga psicotrópica, ou seja, é uma substância que atua diretamente no sistema nervoso central, alterando o comportamento de quem faz o uso. O tabaco e a bebida,
eles também agem na dopamina, mas de uma forma menor, mais indireta, né? Então, por isso, eles causam também dependência, mas não tem esse risco tão danoso, tão intenso como as drogas ilícitas têm, apesar de também fazerem mal à saúde, sem dúvida. O álcool que está nas nossas mesas, nos bares, em festas, nas nossas casas. Então, de muito fácil acesso para qualquer um, inclusive para os nossos filhos, para as nossas crianças e adolescentes, né? É a droga que mais causa morte no mundo, não é no Brasil. É a droga lícita, tanto entre a lícita quanto a ilícita, é a droga que mais causa morte no mundo hoje, é o álcool. Uma das combinações mais fatais é a do álcool e direção. A INDEC, empresa responsável por fiscalizar o trânsito de Campinas, trabalha com ações educativas que combatem a embriaguez ao volante. Beber e dirigir pode matar é um desses projetos. São educativas, são abordagens educativas com a realização do teste de bafômetro com as pessoas para mostrar a incidência, né, alcoólica ao qual a pessoa está submetida naquele momento, falar sobre os riscos, principalmente sobre o risco, né, o álcool é o principal fator, um dos principais fatores de risco de óbito em Campinas, ele está entre os dois principais, e também para fazer as orientações educativas, como não beber e dirigir, procurar outras alternativas de deslocamento sempre que você tem alguma atividade e vai consumir bebida alcoólica. Nesses primeiros meses de 2023, de acordo com a instituição, 13% das ocorrências de sinistros que resultaram em mortes estavam relacionados ao consumo de álcool. É o segundo fator, depois da velocidade, que mais causa mortes no trânsito. Foi notado também por alguns estudos internacionais um aumento do consumo da bebida alcoólica e isso acabou incidindo também nas questões do trânsito. Então, existem, não são apenas um fator, né, são vários fatores que acabam influenciando e o importante é a gente continuar fazendo esse trabalho permanente para que gradativamente o maior número de pessoas mudem esse comportamento e passem a fazer escolhas seguras. Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas 2021, a pandemia potencializou os riscos de dependência, situação que também foi identificada aqui na cidade de Campinas. Você tem essa sensação de que tem aumentado o número de dependentes? Infelizmente tem aumentado muito, inclusive o uso do álcool depois da pandemia, já na pandemia veio aumentando assim, aceleradamente e continua aumentando, e das drogas ilícitas também. Este tema também é trabalhado em sala de aula. Na EMF Benevenuto de Figueiredo Torres, as ações de prevenção realizadas ao longo do ano passado estão dando resultado. Quem conta pra gente os detalhes é a Matilde Correia, que atua como professora de apoio à gestão. A gente sabe que tem tráfico de drogas, que tem consumo de drogas, né, o bairro, mas a gente chegou ao ponto de ter um aluno que ameaçou o outro com um simulacro, né, para quem não sabe é uma arma de brinquedo, que amedrontava os demais, e a gente tendo que lidar com essa situação. Então a escola, hoje em dia, está tendo que lidar com questões que ela não sabe lidar, que não lhe competem, ou não lhe competiam, porque talvez nós tenhamos que rever tudo isso, né? Mas questões que envolvem o Ministério Público, questões que envolvem a segurança, mais a saúde, e a gente ficou numa situação, o que a gente faz agora, né? Mas a gente acolheu, a gente teve caso que eu nunca vi na minha experiência de 20 e tantos anos, de abandono de uma criança na escola, não porque a mãe, eu não quero mais minha filha, mas por quê? Por conta de a mãe ser usuária por muitos anos, e ela não ter, ela acabou tendo uma abstinência, uma crise de abstinência, se internou, não conseguiu sair a tempo de pegar a criança na escola, e a família, por já está cansada, né, de muito tempo a mãe ter crises, assim, acabou não assumindo.
Então, a gente lidou com situações de adolescentes se cortando, pais sendo usuários e isso afetando no desempenho das crianças. Então, foi um verdadeiro caos, se eu for falar para você, que a gente, assim... e aí, o que aconteceu? Eu, enquanto no papel de orientadora pedagógica, né, a gente tem que orientar os professores, a gente tem que assumir essas questões, né, ajudar. Nós não estamos sozinhos, ainda bem. A prefeitura está fazendo um plano de reordenamento curricular, baseado numa resolução do Conselho Nacional de Educação, na Base Curricular Nacional Curricular Comum, que já vinha com o objetivo de reformular o currículo, mas agora, mais do que nunca, nós temos que colocar junto ao currículo essas questões que estão nos sendo apresentadas. Logo após o intervalo, o assunto será a Copa do Mundo Feminina. A seleção brasileira está fora da competição, mas o assunto continua nas escolas municipais. O tema tem sido trabalhado em sala de aula e reforçado o conteúdo pedagógico. A gente volta já. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece de volta aqui pelo canal 12.2 da sua TV aberta. Vale lembrar mais uma vez que a sua participação no nosso jornal é sempre muito importante. O nosso WhatsApp é este que você está vendo aí no seu vídeo. Deixa ele anotado no seu celular e sempre que tiver alguma sugestão é só mandar pra gente. Afinal, o que a gente quer é levar informação e conhecimento para você aí de casa. E vamos falar de esportes? A Copa do Mundo Feminina tem trazido muito aprendizado, sabe para quem? Para os estudantes da rede municipal de ensino que têm acompanhado aos Jogos. Brasil! 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 Com bandeirinhas nas mãos, camisetas e a sala toda enfeitada, os alunos estavam preparados para acompanhar um jogo da equipe brasileira de futebol feminino. É um evento esportivo de extrema relevância e proporciona uma excelente oportunidade para desenvolver atividades pedagógicas enriquecedoras, temática que já vinha sendo trabalhada pelos educadores nas unidades escolares de Campinas. Vai para além de simplesmente assistir o jogo. Tudo começou com o jogo e aí a gente foi ampliando para alguns vídeos informativos sobre a nossa seleção, sobre o futebol feminino. Os alunos mais velhos, que são os do 4º e 5º ano, começaram a ler e estudar textos informativos sobre o futebol feminino, pesquisaram curiosidades sobre as meninas. As crianças mais novas trabalharam com o nome das jogadoras, então nesse processo de alfabetização, a partir do nome das jogadoras, fizeram uma análise dos números das camisetas, os números que aparecem no jogo, né, olhando lá o placar. Em dias de jogos do Brasil, as escolas aproveitam para reforçar o envolvimento das crianças com a exibição da partida nas salas de aula. E a torcida é animada, viu? Brasil! 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 Uma atividade interessante que a Escola Padre José Narciso Vieira desenvolveu foi uma pesquisa sobre a história da Copa do Mundo Feminina, destacando as conquistas e avanços alcançados pelas seleções femininas ao longo dos anos. Os alunos criaram cartazes para compartilhar os resultados com a comunidade escolar. Nós fizemos a apresentação das jogadoras através dos vídeos, conversamos sobre a jogadora Carole, que é aqui da nossa cidade, montamos alguns cartazes e conversamos sobre a distância entre Brasil e Austrália e Nova Zelândia. Montamos alguns cartazes com a ajuda das crianças e o 2º ano também passou de sala em sala apresentando
as jogadoras, apresentando o mapa mundi e apresentando os estádios onde aconteceram os jogos. O que você não sabia que você aprendeu? Conta pra mim. Eu não sabia como e que ano começou o futebol feminino. Aí eu aprendi. A professora falou sobre a Copa, que as mulheres eram proibidas aqui há mais ou menos umas 4 décadas. Só em, acho que em 1991, as mulheres começaram a jogar bola. A gente aprendeu várias coisas novas, fizemos camisa do Brasil. A iniciativa da EMF, André Tozello, também busca incentivar atividades relacionadas à prática do futebol feminino, com desenhos e pinturas de símbolos relacionados à Copa do Mundo. Fizemos um concurso sobre a mascote da Copa, Tazuni, em que eles mesmos fizeram desenhando, olhando na lousa. Hoje estamos trabalhando os símbolos da Copa, tanto dessa edição como os símbolos que permanecem. Então, o logo, que é apenas dessa Copa, a bola, a mascote não oficial, que seria a canarinha guerreira, que ela vem agora é um movimento da torcida, eles também estão fazendo ela, a taça, e muitas crianças levantaram a questão da diferença entre as taças da Copa feminina e da masculina. Falaram que a da feminina é mais bonita. E partiu deles, né, essa curiosidade de saber por que ela era mais bonita, né? Justamente por ser mais moderna, mas infelizmente porque a Copa feminina começou apenas agora, né? Em 32 anos apenas, né? Além disso, realizam jogos exclusivamente dedicados às meninas. Uma maneira de promover a inclusão e, ao mesmo tempo, valorizar a participação feminina no mundo esportivo. Você ter essa representatividade, então se ver naquele local que antes você não poderia nem se imaginar. E agora elas veem outras meninas, mulheres jogando, e que é um lugar possível para elas também. E muitas das meninas aqui da escola já começam a ter esse olhar de que eu também consigo, eu posso ser vista. Nossa, eu tenho alguém em quem me inspirar, eu posso ir para fora do Brasil também. A gente vai ampliando essa conquista, muito, muito legal. Infelizmente, a Copa do Mundo de Futebol Feminina acabou antes para o Brasil por conta da derrota para a Jamaica. Mas não tem problema, fica para a próxima e a gente continua torcendo. Até porque as atletas seguem sendo um exemplo. Você aí de casa sabia que a jogadora Caroline cresceu aqui em Campinas? Foi aqui que a atacante deu início à carreira. Um orgulho e tanto. Com isso, imagina a emoção ao receber uma mensagem da jogadora. Pois é, ela gravou um vídeo para os alunos da EMF Padre José Narciso, agradecendo a torcida dos pequenos. Dá só uma olhada na reação dos alunos com a mensagem. Ela mora aqui em Campinas e ela treina aqui em Campinas. Quando ela está no Brasil, ela treina aqui em Campinas. E ela quer falar uma coisa para vocês. Ela ficou sabendo da nossa torcida no dia do jogo. E aí ela mandou uma mensagem para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia no Brasil, boa tarde ou boa noite aqui na Austrália. Antes de dormir, eu estava aqui de boa, uma mensagem no WhatsApp que assim, mexeu bastante comigo. É um ato bem simples, mas que fez diferença. E era uma escola, eles fizeram alguns pontos assim, facultativos para os alunos assistirem a Copa do Mundo do Brasil, exclusivo do Brasil. Então, assim, quando eu vi, né, que foi legal, meu coração, assim, queimou de alegria, porque isso mostra, né, que as escolas já estão entendendo que esses detalhes fazem diferença. Então, quando o menino está poder assistir a jogarem, mostra-se igualdade. Acho que tem N fatores que descrevem o que a escola fez, a atitude, mas assim, estão de parabéns. Eu vou falando da educação, né? Porque acho que quando o aluno está na escola, ele está na fase de aprendizado, né? Que tem que aprender, tem que estudar. E estar acontecendo isso é um passo assim, muito grande para
coração da modalidade. Ele está ali na escola, ele está assistindo o futebol do menino, ele está sonhando em ser um dia jogador. Então, assim, de uma simples ação, você gera aí 1 milhão de ações volta para você. Aluno e aluna. Olha lá, olha agora. Professora, para todas as pessoas que trabalham e que estão todos os dias aí na escola parte do José Narciso, vocês estão de parabéns por essa atitude. Acho que ganhou meu coração com isso, porque não envolve somente nós, porque estamos aqui com todo mundo, mas sim o que vocês estão colocando na cabecinha do aluno e da aluna que está vendo isso acontecer. Oi? Você viu que legal? Ela já está sabendo que vocês fizeram isso, que vocês estão prestando atenção no que as mulheres estão fazendo no futebol. E se elas podem fazer no futebol, elas podem fazer em qualquer lugar. Viu, meninas? Não é só no futebol, não é só na escola, não é só no professor, é onde vocês quiserem, né? E aí, ver os meninos também torcendo e valorizando o futebol feminino também é muito legal. Olha! Legal, né? A Copa do Mundo de Futebol Feminina termina neste domingo. A Semana das Juventudes já teve início na cidade e este ano o tema é Hablas Juventude. Até domingo, mais de 50 atividades estão sendo desenvolvidas para celebrar a juventude e incentivar a participação na vida política de Campinas. Até 20 de agosto serão realizadas mais de 50 atividades para celebrar a juventude e incentivar a participação na vida política da cidade. Para o coordenador de políticas da juventude, Felipe Gonçalves, a semana é uma oportunidade dos jovens discutirem questões importantes que moldam o futuro de Campinas. A Semana das Juventudes 2023 ela tem uma diversidade enorme de atividades voltadas para a juventude, né? Vai desde a área cultural, esportiva, saúde mental, mas também tem coisa relacionada a trabalho, enfim, uma grande diversidade. E tudo isso corresponde às expectativas que os jovens têm em relação às atividades propostas, né? Então eles foram consultados nesse processo de criação da semana e eles que participaram ativamente, né, na construção da Semana da Juventude. Então a participação dele, o engajamento do jovem nessas atividades vai resultar em bons frutos também para a sua formação enquanto jovem, mas também para o poder público, para a municipalidade em geral, para poder aprimorar as políticas de juventude no município. A programação tem como foco o direito à cidadania, a participação social e política e a representação juvenil, conforme previsto no Estatuto da Juventude. Como a gente consegue potencializar e garantir os direitos das juventudes, olhar para as suas necessidades, olhar para as potencialidades jovens que estão nos territórios e o quanto muitas vezes essas juventudes, essa potência, acaba ficando invisibilizada, né? Então, acho que esse ano é um ano especial também para a juventude, né? A gente celebra agora 10 anos do Estatuto Nacional da Juventude, que é um mecanismo, né, legal de garantia de políticas públicas, garantias da importância de investir no jovem dentro das suas necessidades. Neste ano, a Semana das Juventudes tem como tema Hablas Juventudes, novas formas de participação política, e serão mais de 50 atividades para promover o protagonismo e os direitos dos jovens. As políticas públicas são elaboradas por pessoas que não sabem exatamente da vivência de cada lugar, de cada território, né? Então, tanto na nossa concepção da semana, desde a ideia inicial dela, foi ouvir os jovens para saber quais são as demandas que têm, do que querem falar. Então, apareceu muito sobre meio ambiente, participação política, cidadania, apareceu sobre artes de maneira geral, hip hop, slam, batalha de rima. Então, a importância é de ouvir para saber exatamente o que as pessoas querem. E por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia nesta edição do Educa Acontece.
Continue acompanhando toda a nossa programação aqui pelo canal 12.2 e também pelo nosso streaming no endereço educaflix.campinas.sp.gov.br. Com imagens do mercado municipal, encerramos a edição do Educa Acontece. O prédio foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo e inaugurado em 1908 pelo prefeito Orozimbo Maia. O popular mercado municipal é considerado uma das 7 maravilhas de Campinas. Até mais! Educa TV apresentou Educa Acontece. Primeira edição.